amada, olá amado, aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz, para que você se reconecte de forma muito suave, mas constante, com a sua quintessência, para que todo dia você se lembre um pouquinho mais de quem você realmente é. Bem, estamos agora numa estrutura diferente. Essa é uma estrutura semanal, um trabalho energético coletivo semanal, em que cada dia a gente vai lidar com um tópico da vida, um assunto macro. Na descrição dessa mensagem você vai encontrar o que vai aparecer a cada dia da semana. Sim? Então esse é um trabalho único, ele tem uma energia mestra, uma energia que reverbera em todas essas áreas, em todos os tópicos, mas a gente vai falar individualmente de cada área e o que cada área vem trazer de lição pra gente, trazer de reflexão, de percepção, de autopercepção, né? De autoconhecimento. Essa semana a gente tem uma energia muito bonita sendo trabalhada, que é uma energia que diz para a gente apenas ser, para que a gente se centre e a gente se ancore na nossa integridade e na nossa força interior. Hoje a gente vai falar sobre a área da espiritualidade. Espiritualidade não é religião, espiritualidade não é nem mesmo trabalho espiritual. Espiritualidade é algo que é muito maior do que uma religião ou uma linha de pensamento. É algo que se conecta com a sua alma, com o seu espírito e que faz você perceber as coisas de uma determinada forma para além da sua mente. Hoje a gente vem com a energia do Pai. Achei muito bonita essa energia para falar de espiritualidade. A gente tem nos últimos tempos, nos últimos anos, batido muito na tecla do sagrado feminino. Vocês vão encontrar material sobre isso aqui no canal. Mas tem um ponto tão importante quanto o sagrado feminino, que é o sagrado masculino. E por que eu falo que é tão importante quanto? Porque a gente nasce do equilíbrio dessas duas forças. Isso não é sobre ser homem ou ser mulher. E acho que é mais do que na hora da gente começar a fazer um resgate muito sério do sagrado masculino. Porque é esse sagrado, essa energia masculina equilibrada, essa energia masculina saudável, essa energia que lida bem com a sua própria força, que não cai naquelas ciladas de toxicidade, de agressão, de opressão. É essa energia que precisa ser trabalhada para a gente lidar melhor com o mundo. Obviamente, todos nós temos que lidar com a energia feminina e colocá-la num bom patamar, né? A gente passou muitos séculos desprezando essa energia, menosprezando essa energia como se ela fosse fraca, como se ela fosse inútil. O que era bom era o racional, era a ação. Só que tão ruim quanto eu exagerar na validade do masculino é eu exagerar no cuidado do feminino. Porque a nossa alma tende ao equilíbrio. Então, se eu trabalho muito uma área de emoção, de intuição, e na espiritualidade é importante falar sobre isso, né? Porque a espiritualidade ela tende para algumas energias mais femininas e as energias masculinas da espiritualidade elas não estão bem exploradas.
justamente por conta de toda a toxicidade que a gente tem nas discussões do masculino. Então, na espiritualidade a gente fica aqui discutindo intuição, emoção, sentimento, sensibilidade, e tudo isso é maravilhoso, e tudo isso é importante, inclusive importante para a gente se conectar. Só que existem algumas características do masculino que elas são muito importantes na espiritualidade e a gente tem deixado um pouco para trás. Que é a proteção, assertividade, um cuidado com o todo, com a estrutura, uma estruturação do pensamento que é diferente de ser racional, mas é também um questionamento, não é uma fé cega, é uma fé construída, como eu sempre digo, que é o que a gente precisa construir os nossos passos de fé. A gente vai andando e vai passando por experiências, e essas experiências vão nos mostrando que realmente isso faz todo sentido, realmente é sobre isso mesmo, realmente a gente a gente pode acreditar nisso. Esse processo que o masculino traz, ele é muito importante também. Só que a gente vem de uma situação tão deturpada que a gente não consegue entender o que é positivo no masculino. Mas a gente sente falta disso. A gente sente falta da energia do pai, da energia que cuida, da energia que protege, da energia que orienta, da energia que é até um pouco mais rigorosa, menos permissiva, porque o caminho espiritual também não é um caminho muito simples, muito fácil. Ele é um caminho que pede muita assertividade, pede uma certa resistência, uma grande resiliência, mas a resiliência ela tá muito ali no feminino, né? Mas uma certa resistência. Existem algumas provas, se é que eu posso usar essa palavra, mas enfim, existem algumas provas que a gente passa durante as nossas vivências espirituais, durante o nosso caminho espiritual, que a gente precisa de uma resistência, tá, beleza, vai passar, tudo bem, continue a nadar, sabe? Isso é muito do masculino, assim, essa coisa de não se abater e seguir, essa energia do guerreiro, né? E essa energia masculina curada, ela é uma carência de todos, homens e mulheres, heterossexuais, homossexuais, enfim. Não tem a ver com orientação sexual e não tem a ver com gênero. Porque a gente precisa dessas duas energias. Então, a gente sempre vai buscar no outro aquilo que está faltando. Eu sempre vou tentar achar uma pessoa que tenha essa energia que eu não estou sentindo, essa energia protetora, essa energia assertiva, essa energia mais prática, mais pragmática, mais estruturada, porque assim, esse pensamento estruturado, num certo grau, ele é importante também para a espiritualidade. É difícil achar o caminho do meio, porque algumas experiências são muito inexplicáveis, mas ao mesmo tempo eu preciso criar uma certa estruturação para que eu continue caminhando no caminho espiritual. Porque senão a coisa fica muito solta, então eu vou e passo por uma experiência aqui, e aí depois eu vou procurar uma outra experiência que ela não tem, ela não reverbera com a experiência anterior. Não tem problema isso acontecer, mas conforme eu vou buscando um monte de experiências, todas difusas e todas não conectadas, claro que a gente sabe que espiritualmente no final tudo está conectado, mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente busca, quando fica muito aleatório, o caminho fica mais difícil, porque a gente não entra naquele processo de construção de que o passo anterior me ajudou a dar o próximo passo. Obviamente eu posso ser o quão aleatório eu quiser, mas se eu quero gerir bem os meus recursos, e a gente já falou aqui muito sobre gestão de recursos, eu preciso fazer esses movimentos de forma racional.
E essa energia do pai é uma energia que trabalha muito isso, que ela trabalha muito esse ponto de você seguir lidando com as suas questões, mas achando elas em etapas, colocando essas questões numa certa cronologia, num certo conteúdo programático, digamos assim. Claro que a vida ensina e tudo mais. Eu espero que eu tenha conseguido explicar o que eu quero dizer com isso, porque não é que eu seja a favor totalmente da estruturação, eu não sou. Mas uma certa estruturação facilita a vida da gente, é como rotina da vida normal. Você é livre e você pode fazer o que você quiser, mas você sabe que o fato de você ter uma certa rotina no seu dia a dia te ajuda a fazer mais coisas no seu dia a dia, porque se o seu dia é muito caótico, muito aleatório, você perde muito tempo correndo de um lado para o outro. Quando você estrutura minimamente uma rotina para o seu dia, você consegue fazer muito mais coisas. Vale o mesmo para a espiritualidade, né? Porque, enfim, é vida. São coisas que se aplicam em todas as áreas da vida. Então, essa energia do pai, ela é muito importante. Se conectar com ela é muito importante. Eu entendo o quanto ela foi distorcida e, enfim, a gente sabe também em termos práticos, né, de paternidade consciente, a gente também tem vários processos questionáveis, né, que as pessoas passaram com os seus pais. Mas é para além disso. E a gente também precisa aprender a construir a captação dessas energias que a gente não teve acesso no nosso primeiro momento. Então, se de repente eu não tive o pai mais presente do mundo ou o pai mais protetor do mundo, eu vou ter que aprender a captar essa energia. Isso vale para tudo. Mas na espiritualidade, especificamente, eu acredito que já é hora da gente começar a fazer as pazes com o sagrado masculino. A gente teve um movimento muito forte para o sagrado feminino, extremamente necessário, indiscutivelmente necessário, mas agora a gente precisa começar a trabalhar uma energia de um sagrado masculino curado para a gente equilibrar esse casal divino. Sim? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje, da espiritualidade. Amanhã nós vamos falar sobre trabalho. Então, se você se conectou com a energia dessa semana, de apenas ser, de se centrar, se ancorar na sua integridade, eu acho que isso tem tudo a ver com a energia do pai, né? Te espero amanhã pra gente ver como isso reverbera no trabalho. Tá bem? Até amanhã.